E aí galera, beleza? Eu vim aqui falar um pouco para vocês aqui sobre a teoria atômica, né? Que é algo que tem muita coisa interligada com a eletricidade e que muita gente acaba não sabendo, né? Então, o que é que tem a ver aí o fundamento relacionado com o estudo dos átomos com a eletricidade? A gente vai entender aqui, né? Nesse slide, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, explicando. A gente tem aqui uma imagem de um átomo, falando um pouco sobre ele. Então, o átomo é uma unidade básica de matéria que consiste no núcleo central de carga elétrica positiva, envolto por uma nuvem de elétrons de carga negativa. O núcleo atômico é composto por prótons e nêutrons. Os elétrons de um átomo estão ligados ao núcleo por força eletromagnética. Eu vou passar aqui esse slide para vocês verem um pouco mais sobre a constituição aqui de um átomo. A gente vê nessa imagem aqui de uma forma bem mais didática, explicando, né, a constituição dele. A gente vê aqui o núcleo e a eletrosfera, né, onde orbita aí os elétrons. A gente pode ver aqui, ó, por exemplo, que existem os prótons e os nêutrons, conforme a definição. Os prótons, eles são cargas elétricas positivas no núcleo do átomo. Os nêutrons, eles possuem cargas neutras, né, e os elétrons possuem cargas negativas. São as cargas que orbitam ao redor do átomo. Eles tentam sempre manter o equilíbrio, né? Conforme foi citado, eles possuem uma força eletromagnética. Em que sentido? É que as cargas positivas, né, dos átomos, eles tendem a atrair os elétrons que estão orbitando. Então, eles acabam tendo forças, né? Ou seja, criando uma certa influência entre esses componentes do átomo, né? A eletrosfera, que orbitam os elétrons, e também os nêutrons, que estão aqui no núcleo. E os elétrons que estão presos aqui, ó, nessas camadas internas, a camada K e L, nesse exemplo aqui do átomo de sódio, é como se eles estivessem presos, eles não conseguem sair, né? Eles estão meio que bloqueados pela última camada desse átomo aqui, de forma bem simples, que da camada M, onde tem um elétron. Mas esse elétron, ele é considerado um elétron livre. Por quê? Porque ele está situado na órbita externa e é fácil de ser removido. Então, quando existe um outro átomo com uma força positiva muito grande, precisando de elétron ali, ele acaba puxando, sugando esse elétron que está livre nessa última camada, ele acaba se desprendendo ali e fazendo essa, por assim dizer, né, ligação covalente entre átomos. Uma coisa bem interessante sobre a eletricidade que o átomo ele também influencia, é bom a gente entender, é que em materiais que são considerados condutores, sempre vai existir menos de 4 elétrons na última camada. Por quê? Porque fica mais fácil de eles se desprenderem e acabar fazendo aí reações, né? Em materiais que são considerados isolantes, eles têm mais de 4 elétrons na última camada, né? A gente tem um exemplo aqui. O átomo de lítio, por exemplo, um elétron. Então ele é um ótimo condutor. O átomo de neon, por sua vez, ele tem aqui 8 elétrons na última camada. Então ele já considera aí, é considerado já um isolante, né? Relacionado com a condutibilidade elétrica, ele é um pouco fraco. Por quê? Fica difícil agora desses átomos aqui, ó, eles se desprenderem da última camada, já que praticamente eles estão fazendo uma ligação direta com o núcleo, né? Ou seja, a atração é muito forte já entre o núcleo e a eletrosfera. A gente vai entender um pouco mais, ó, explicando isso aqui, ó, a lei de atração e da repulsão. A gente lembra que nessa lei as cargas de mesmo sinal ela acaba se repelindo e as cargas que têm sinais diferentes ela acabam se atraindo. É mais ou menos isso que funciona aí por exemplo, em uma bateria, né? De forma simples, uma bateria ela tem ali, digamos que átomos diferentes ali, tanto na parte positiva como na parte negativa, e de forma bem simples, ela é como se fosse o carvão, né, o átomo do carvão ali e o átomo do zinco, é uma bateria. Então, uma vez que a bateria ela está desligada, o carvão que é onde fica que é a carga positiva da bateria, ele influencia, ele está tendo influência das cargas negativas, mas ele não tem um circuito, então os elétrons eles estão ali meio que desordenados, né? Eles ficam ali
doido para encontrar um circuito, um caminho para ele percorrer, né, para que haja corrente e, por sua vez, fazer a função, né, dele, né, a troca de elétrons. Então, como o zinco é como se ele tivesse muitos elétrons, né, a perder, e o carvão ele tem elétrons a ganhar, eles acabam influenciando essas cargas diferentes e acabam criando um circuito, como a gente vê aqui, ó, nesse exemplo da DDP. O que é que acontece numa DDP? A DDP é a diferença de potencial, é justamente a diferença que existe do polo positivo até o negativo. Como eu falei para vocês, o polo positivo é de um material de carvão, na maioria dos casos, e quando há um circuito elétrico fechado, os átomos que estavam desordenados dentro desses materiais, eles têm para onde ir. Por quê? Porque a carga de atração entre eles é muito grande, eles se atraem. Então, o positivo acaba puxando esses elétrons do carvão, do zinco, para acabando se fechando um circuito, né? Eles têm para onde ir. Então, a tensão, pessoal, a definição dela é justamente a força que age nos elétrons, impulsionando ele, né? Fazendo com que ele se movimente. Quanto maior a tensão, maior vai ser essa força que vai impulsionar esses elétrons que estão parados ali, desordenados, para o polo positivo aí da carga. A unidade de medida da tensão é o volts, né? E o aparelho que utilizamos para fazer a aferição medida dessa unidade é o voltímetro. Tá bom, pessoal? Então foi bem simples aqui, bem direto, explicando para vocês o que é que um átomo ele tem a ver com a eletricidade, tá bom? Espero que vocês tenham entendido aí. E se gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha aí. E se possível, se inscreve no canal, tá bom? Um abraço, obrigado e até o próximo vídeo. Até mais.